Debatemos agora com os partidos, com a Patrícia Almeida, do Chega, e com o Ricardo Carvalho, do PSD, e mais à frente juntará-se a nós João Torres, do PS. Sejam todos muito bem-vindos e boa tarde. Patrícia, estas medidas são eficazes para chegar, de facto, às pessoas, e que outras medidas é que o Chega, e se nos conseguir dar exemplos concretos, é que acha que poderiam avançar para ajudar as pessoas e as empresas? Antes de mais, boa tarde a todos. Para começar, custa-me um pouco ouvir o Ricardo dizer que é normal as pessoas queixarem-se, ou seja, obviamente que o comboio de tempestades alavancou a crise que se vivia no país, obviamente que a crise no Médio Oriente alavancou a crise que se vivia no país. A verdade é que as pessoas já se queixavam antes e não havia soluções para responder a essas queixas. E não ouvi em momento algum o Ricardo, que representa o PSD, e o partido que apoia o governo, falar, por exemplo, na segunda subida consecutiva do ISP. E eu lembro-me que no primeiro debate que tivemos aqui, exatamente na SIC Notícias, quando o governo apresentou o Orçamento de Estado para 2026, questionar diretamente o interlocutor do PSD sobre a subida dos combustíveis, dizia que não, no Parlamento disseram que não, e agora, com a subida do petróleo como está, devido à crise no Médio Oriente, o governo o que é que faz? Quando poderíamos ter aqui alguma margem para não onerar ainda mais as famílias, nós, neste momento, estamos pela segunda semana consecutiva a aumentar o ISP. Ou seja, mesmo que haja uma... Sim, Ricardo, é a segunda semana consecutiva que aumenta o ISP e, neste momento, a taxa de ISP no gasóleo está em 30 cêntimos, o que significa, para serem em contas certas, eu por €1 de gasóleo, 30 cêntimos representam ISP. Mas o governo foi reduzir o desconto, não é isso? Ou seja, não, o governo reduziu o desconto e agora aumentou 2 vezes. Portanto, estamos a falar do ISP, ou seja... não conseguimos sentir na prática a descida que possa haver no petróleo. Porquê? Porque o ISP está a aumentar, não se verifica na gasolina. É a segunda semana consecutiva. É a segunda semana. O compromisso do governo é muito simples. Por cada aumento de 10 cêntimos, superior a 10 cêntimos, no preço do preço combustível, há uma redução do ISP e vai haver uma compensação. É óbvio que na próxima semana, havendo um aumento superior a 10 cêntimos, vai haver uma atualização do ISP. Eu creio que a Patrícia está aqui a dizer, antes desta crise energética, efetivamente, houve uma revisão do ISP, em que a oposição dizia, não, lá está, afinal, não deixem os impostos, há um imposto que aumenta, é o imposto do ISP. Temos que recordar, e se me permitem, que era o quê? Tem a ver com uma imposição que existia da União Europeia e da Comissão Europeia, em que Portugal tinha obrigatoriamente, desde a última crise energética, que rever o ISP. Não era isso e Portugal o fez. Deixe concluir a Só dizer isto, tanto que houve outros governos. A Comissão Europeia foi muito peremptória a semana passada. A medida correta que se pede aos Estados-membros não é descer o IVA sobre os combustíveis, é descer o ISP. E foi isso que o governo fez muito antes da Comissão Europeia ter dito que era essa orientação. E agora perguntava diretamente se o governo não subiu durante 2 semanas consecutivas, estas 2 últimas semanas, o valor do ISP. Portanto, não se sente... Ricardo, não se sente a descida do gasóleo. Aliás, o imposto, ao ser aplicado, o que está a fazer é que as pessoas não sintam esta descida. Mas nós só estamos... Não e aumentando o preço, ganham mais com esse imposto. E nós só estamos a falar no ISP, mas podemos falar... É isso exatamente. Mas podemos falar de outras coisas. Podemos falar do cabaz alimentar, que continua a subir, e podemos falar, e olhando para aquilo que é o ordenado médio em Portugal de uma família, nós não nos podemos esquecer que não podemos falar só em combustíveis. Temos de falar no aumento do preço da habitação. Sim. Temos de falar em todos os impostos que as famílias têm que pagar, o IMI, o IUC. Se tiverem empresas, temos que falar no IRC, temos que falar no IVA, temos que falar na derrama. 2 orçamentos sem aumentar impostos. Ou seja, as famílias em Portugal vivem sufocadas. Não aumentam impostos. Mas os preços aumentam. Exatamente, mas aumentam os preços. E, portanto, eu não considero que seja normal as pessoas não se queixarem. E depois, o Governo apresenta um PTRR para colmatar a questão Patrícia, das... também para ouvirmos o João Torres, que medidas concretas é que o Chega acha que poderiam ajudar as famílias agora? O Chega, por exemplo, foi perentório a dizer que não aumentaria o ISP para que não sentissem as famílias também mais este aumento. Uma das coisas que nos temos batido é, por exemplo,
pela questão das famílias que estão neste momento a passar pelas questões relacionadas com as intempéries, que lhes fosse ou que não lhes fosse cobrado o IMI. No caso, nós sabemos que a AT tem que o cobrar, mas que as pessoas pudessem ser de seguida ressarcidas do pagamento do IMI. Ou seja, medidas concretas que este PRR não traz no imediato. Havendo contas equilibradas e havendo margem orçamental, o Governo tem dado sempre um aumento extraordinário de pensões. Não é um aumento extraordinário. É aumento extraordinário, João. Se tu dás uma pensão extra, estás a dar um extra, estás a dar um pagamento extra de pensão, estás a dar mais rendimento aos pensionistas. Mas não é um aumento. E agora vão pagar IRS e que não pagavam anteriormente, não é? Não misturem as questões com não é misturar, é verdade, Ricardo. IRS. É verdade. Isso é uma falácia, temos não que ser é, sérios. Estás a aumentar, se as pessoas estão a pagar Ricardo. IRS ou estão a receber menos IRS, é sinal que não estão a adiantar dinheiro ao Estado. Exato. O IRS é uma conta corrente. E digo, o IRS é uma conta corrente que os portugueses têm com o Estado. Se estão a pagar ou estão a receber menos o rendimento no ano anterior, significa que agora vão pagar mais. É linear. O IRS, isso é uma falácia. Se nós formos sérios, quando as pessoas pagam mais IRS do que pagavam antes, ou recebem menos IRS, é sinal que têm mais liquidez do seu lado, que deduziram menos. Ou seja, é uma conta corrente. Facilitámos o presente para apertar o futuro. Patrícia, foi o que fizeram o ano passado. O Governo devia estar aqui a intervir mais, por exemplo, nas margens das petrolíferas e da distribuição alimentar, ou isso podia correr mal? São situações que têm que ser avaliadas e confesso-lhe que ideologicamente me custa um bocadinho mexer em margens de petrolíferas, mas entendo que em situações excepcionais como a que estamos a viver neste momento, existem medidas também elas que têm que ser excepcionais. Há algumas em Espanha que podiam ser aplicadas? Como é óbvio, a mesma questão do IVA sobre os combustíveis em Espanha, se é possível aplicar em Espanha, de alguma maneira teremos que o conseguir replicar em Portugal. A questão do IVA zero, que o Ricardo diz que tem sérias dúvidas que tenha tido efeitos quando foi aplicada anteriormente, a verdade é que as pessoas sentiram no imediato e diziam no imediato que efetivamente os produtos estavam mais baratos quando chegavam ao supermercado para os comprar e a própria DEC Proteste incentiva esta descida do IVA zero. E nós queremos medidas imediatas. Quanto é que custa o IVA zero? Ricardo, temos o PS a dizer IVA zero. Temos o Chega a dizer IVA zero. Ninguém consegue dizer quanto é que custa o IVA zero. É 500 milhões? É 1.000 milhões? É 2.000 milhões? E quanto é que custa às famílias que neste momento vão ao supermercado e famílias da classe média? Porque vocês dizem que as medidas são injustas, as do IVA zero é uma medida injusta porque beneficia ricos, pobres, etc. E a botija solidária? Quantas famílias de classe média neste momento pensam... Mas a botija solidária é uma medida direcionada para um universo com um rendimento abaixo do rendimento médio e que a maior parte das famílias com rendimento médio não tem acesso. E neste momento nós não temos só as famílias de baixo rendimento a fazer contas. Temos a maior parte das famílias da classe média. Podemos abrir os cofres do Estado, podemos dar tudo a toda a gente, no dia a seguir temos um orçamento para gerir e temos um déficit. O que me custa aqui é, quer o Partido Socialista, quer o Chega, avançam com medidas. Nunca quantificam as medidas. No final do dia temos um orçamento para gerir e temos um caminho a fazer, mas ninguém consegue quantificar medidas. Quais são as respostas imediatas? Eu consigo dizer as medidas do Governo. Da AD para as pessoas. Então eu vou dizer 450 milhões de euros de apoio nos próximos 3 meses a setores estratégicos da agricultura, das pescas, da agricultura... Até agora não chegou nada. Nos próximos 3 meses... Que o Governo deve disponibilizar mais apoios para ajudar as famílias e as empresas. Pode ser boa, de alguma forma? Tenho sérias dúvidas que mais tarde consigamos compensar, porque, e volto a referir e volto a bater neste ponto, mais tarde se calhar já vai ser tarde demais. Porque... Uma crise económica. Pois. E as pessoas neste momento precisam de ajuda. Temos muita gente em Portugal neste momento a precisar de ajuda, não só nas zonas afetadas pelas intempéries, e nem sequer estou aqui a pôr essa questão, mas no país todo temos muitas pessoas neste momento a precisar de ajuda. Em relação ao pacote apresentado pelo PSD e concretamente ao PTRR, que vem também, ou querem dar aqui alguma expectativa positiva às famílias e às empresas, o que é verdade é que o que temos assistido, e quando vamos às zonas afetadas e falamos principalmente com as empresas, o que é dado ou o que lhes é proposto é mais endividamento. E a maior parte destas empresas já está endividada
para responder a outras crises, muitas delas ainda a pagar prestações relativas ao Covid. Portanto, esta ilusão de que estamos a dar milhões de euros para aqui, milhões de euros para ali, para fomentar a economia, parece-me que nos vai custar muito caro daqui para a frente. Patrícia Almeida, Ricardo Carvalho e João Torres, muito obrigada aos três. Até à próxima. Obrigado. Obrigado, boa tarde.